Fala família, começando mais um vídeo do XRP no Premier Crypto. Você já teve aquela sensação de estar no meio de um tabuleiro de xadrez gigante, onde cada movimento tem uma consequência enorme, mas você ainda não consegue enxergar o checkmate? É exatamente essa a situação com o XRP hoje. Você ouve por toda parte que o XRP é o futuro, que vai mudar o sistema financeiro, que é a próxima grande revolução, mas a pergunta que ecoa na cabeça de todo investidor é: ok, mas o que isso significa agora? O que realmente está acontecendo com o XRP? E é aqui que a gente começa a conectar as peças, porque nas últimas horas, duas informações começaram a circular pelos bastidores do mercado cripto e juntas elas formam uma história que ninguém pode ignorar. Mas antes da gente mergulhar nessa análise, eu já te adianto uma coisa: se você quer entender o que está por trás dos movimentos que antecedem as grandes valorizações, não o barulho, mas os sinais reais, já se inscreve aqui no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo, porque é exatamente esse tipo de leitura que separa quem reage de quem antecipa. A primeira peça desse quebra-cabeça vem direto dos bastidores do mercado cripto. Segundo analistas, a aprovação e o lançamento de um ETF de XRP pode atrair até 10 bilhões de dólares em capital institucional no primeiro mês. Pensa nisso, 10 bilhões em 30 dias, um volume que pode entrar de forma regulamentada, abrindo a porta para bancos, fundos e gestoras que hoje ainda estão fora do mercado cripto. E quando esse tipo de capital entra, o jogo muda completamente. Então nós vemos aqui na matéria que está o preço do XRP se os ETFs de XRP atraírem 10 bilhões no primeiro mês. Nós vemos aqui abaixo que o preço do XRP pode atingir novas máximas históricas se a meta atualizada do CEO da Canary Capital para o primeiro mês de ETFs do XRP se concretizar. Várias grandes empresas, incluindo Grayscale, Canary Capital, 21Chair e Bitwise, aguardam a aprovação dos seus registros de ETF de XRP neste mês de outubro. Em meio às expectativas, o CEO da Canary Capital, Steve McClurg, atualizou sua perspectiva, afirmando que agora espera um desempenho mais forte do que o previsto inicialmente. Nós vemos aqui que o CEO da Canary Capital atualiza a meta para ETFs de XRP. McClurg havia projetado anteriormente que os ETFs de XRP atrairiam cerca de 5 bilhões em entrada durante o primeiro mês. No entanto, em uma entrevista recente ao Paul Baron Network, ele disse que agora acredita que essa previsão pode ter sido pessimista, tá? Nós vemos aqui que quando Paul Baron perguntou se ele ainda mantinha sua meta anterior, McClurg explicou que, embora planeje manter o valor de 5 bilhões, também vê potencial para que os ingressos cheguem a 10 bilhões. Ele observou que, de qualquer forma, sua estimativa ainda se manteria independentemente de atingir 5 bilhões ou dobrar esse valor. Vemos aqui abaixo que, olha só, preço do XRP se isso acontecer. Notavelmente, se os ETFs de XRP conseguirem atrair 10 bilhões no primeiro mês, o impacto sobre o preço poderá ser enorme. Isso se deve ao multiplicador entre entrada e valorização. Para quem não sabe, esse é um efeito em que cada dólar que entra no mercado aumenta o valor de mercado do XRP em uma quantia muito maior. Temos aqui abaixo que, curiosamente, os analistas de mercado DOM destacou isso em maio, quando descobriu que apenas 61 milhões em entradas elevaram o valor de mercado do XRP em 16 bilhões de dólares. Olha só, então nós estamos falando agora não de milhões, né, de entradas, nós estamos falando em 10 bilhões de dólares que podem entrar no XRP com as aprovações dos ETFs. Nós vemos aqui que, surpreendentemente, isso se traduziu em uma proporção de aproximadamente 272 vezes. Um pouco mais abaixo aqui nós vemos a que preço pode chegar o XRP
XRP com essa entrada de 10 bilhões em ETFs. Nós vemos aqui que, usando essa estimativa, 10 bilhões em entradas de ETFs poderiam elevar o valor de mercado do XRP em cerca de 544 bilhões. Atualmente, o XRP tem um valor de mercado de cerca de 180 bilhões em um preço negociado próximo a 3 dólares. Considerando isso, um aumento de 544 bilhões poderia elevar o valor de mercado do XRP para aproximadamente 724 bilhões, tá? Então, agora, com o fornecimento circulante em cerca de 60 bilhões de tokens, esse valor de mercado de 724 bilhões se traduziria em um preço aproximadamente de 12 dólares por XRP no primeiro mês de negociação de ETF. Ou seja, este é o ponto que a maioria ignora. Esses 10 bilhões, segundo a matéria aqui, eles não entram de forma linear, eles acionam algo que os economistas chamam de efeito multiplicador de liquidez. Em ciclos anteriores, nós vimos isso acontecer, né? Quando foi mencionado na matéria, quando 61 milhões de dólares fluíram para o XRP, o valor de mercado saltou bilhões, ou seja, cada dólar novo cria dezenas de dólares de valorização. Então, se esse cenário se repetir com a entrada de 10 bilhões, o cálculo é direto. O valor de mercado do XRP pode crescer mais de 500 bilhões de dólares, segundo a própria matéria, levando o preço para algo entre 10 e 12 dólares por tokens. Mas o mais importante não é o número, é o que ele representa, a validação institucional de um ativo que o mercado subestimou por anos. Aliás, se você quer continuar acompanhando esse tipo de leitura profunda, sem ruído e com base em fatos, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo, porque quando essas peças começarem a se mover de verdade, você vai querer estar um passo à frente, não atrás da multidão. Mas enquanto o CEO da Canary Capital fala sobre projeções e números, um especialista afirmou que o que está prestes a acontecer com o XRP não é apenas valorização, é a revolução de paradigma. Ele compara o momento atual com períodos históricos do mercado, como quando o Bitcoin ganhou seu primeiro ETF e quando a internet passou de curiosidade para a infraestrutura global. Segundo ele, a entrada institucional via ETFs não cria apenas ganhos de preço, ele redefine o papel do XRP dentro do sistema financeiro. E é nesse ponto que as duas matérias se encontram. De um lado, nós temos fluxo bilionário, do outro, a mudança de paradigma. Juntas, elas formam uma narrativa de transformação. Nós vemos aqui que o XRP tornará você milionário? Então, é uma pergunta. O especialista compartilha o que está por vir. Nós vemos aqui abaixo que o especialista financeiro Levi Hitveld emitiu um forte alerta aos investidores, afirmando que uma liquidez sem precedentes pode atingir os mercados globais em breve. Ele descreveu isso como um tsunami multitrilionário que pode afetar tanto as criptomoedas quanto as ações tradicionais. Nós vemos aqui que ele citou relatos de que o presidente Donald Trump está considerando um pagamento de estímulo de 1.000 a 2.000 dólares para todos os contribuintes americanos, financiado por meio de receitas tarifárias. Ele sugeriu que essa proposta, se implementada, poderia refletir o aumento impulsionado pelo estímulo observado em 2020 e 2021, quando injeções maciças de dinheiro impulsionaram a maior alta da história das criptomoedas. Segundo ele, tal movimento poderia reacender o entusiasmo dos investidores do varejo, levando a outra ascensão meteórica nos mercados. Ele argumentou que o final deste ano e o início de 2026 podem se tornar momentos decisivos para a criação de riqueza, especialmente para aqueles posicionados em ativos digitais. Mas por que o XRP pode se beneficiar? Nós vemos aqui que em sua análise ele destacou o XRP como um dos ativos digitais mais bem posicionados para lucrar com o aumento de liquidez. Ele destacou que o papel do XRP na facilitação de pagamentos globais e liquidação internacionais o torna um forte candidato à integração financeira em larga escala. Com a crescente atenção institucional em soluções baseadas em blockchain, o XRP pode se encontrar no centro de uma atividade de mercado renovada. Para entender o impacto disso, olhe o que aconteceu com o Bitcoin. Antes dos ETFs, ele era visto como ativo de nicho, algo distante do investidor tradicional. Depois da aprovação, bilhões de dólares institucionais entraram no mercado e o Bitcoin atingiu novas máximas históricas
históricas e vem atingindo aí nos últimos dias. Agora, transporta esse roteiro para o XRP. A diferença é que o XRP ele tem o que? Utilidade real. Ele já movimenta pagamentos internacionais, reduz custos bancários e serve de ponte entre moedas globais. E então, quando um ativo com essa função ganha acesso institucional, ela deixa de ser apenas especulação e se torna infraestrutura financeira. E é aqui que tudo muda. Essa é a transformação invisível que está acontecendo agora. Quando o ETF for aprovado, o mercado não vai apenas comprar XRP, vai comprar a narrativa de credibilidade que vem junto. Esse é o ponto onde poucos prestam atenção. As grandes viradas no mercado acontecem em silêncio, quando a maioria ainda está olhando para o passado. Agora, olhando para o gráfico diário do XRP, que está sendo negociado a $2,97, ele vem dentro de um triângulo de consolidação, um padrão que normalmente antecede movimentos explosivos. As médias móveis exponenciais de 9 e de 20 períodos estão praticamente sobrepostas. A EMA de 9 em 2,96 e a EMA de 20 em 2,94. Esse equilíbrio mostra que o mercado está num ponto neutro, pronto para decidir a direção. Se a média de 9 romper para cima da de 20 com volume, teremos o primeiro sinal de retomada de alta. E se o preço cair abaixo da EMA de 20 períodos, o XRP pode buscar níveis mais baixos antes de tentar outro impulso. Suportes principais, nós temos aqui os $2,74, que é a base imediata do triângulo. Um pouco mais abaixo, $2,50, que é um suporte intermediário. Resistências, $3, né, que é a resistência que não está conseguindo romper aqui no momento. É a primeira barreira que coincide com a linha superior da figura. Depois temos aqui os $3,16, $3,38 e $3,65, níveis chaves que podem impulsionar o rompimento se houver entrada de volume institucional. O RSI está agora em 52 pontos, bem no centro da faixa neutra, nem sobrecomprado, nem sobrevendido, mostrando equilíbrio entre compradores e vendedores, mas com uma leve inclinação positiva. Em resumo, a tendência de curto prazo é o que? Lateral, mas o viés de médio prazo continua altista. O XRP está comprimido, acumulando força, e se romper a região dos $3 com volume crescente, os próximos alvos técnicos apontam para 3,38 e 3,65. O gráfico, assim como as notícias, sugere que o mercado está respirando antes de decidir, e a próxima vela pode ser a que muda o jogo. Então, o que essas matérias e essa análise técnica mostram em conjunto? Que o XRP deixou de ser apenas uma aposta, ele virou um sinal de transição, uma peça-chave no tabuleiro onde o novo encontro com o antigo sistema financeiro já começou. Os $10 bilhões projetados são o catalisador. A revolução de paradigma é o que? O combustível. E o gráfico, com médias equilibradas, RSI neutro e compreensão de preço, é o palco pronto para o rompimento. O mercado não espera por ninguém. Quem entende os sinais primeiro está posicionado quando a maré virar. E se você quer continuar acompanhando essas análises sem filtro, sem hype e com base real, já se inscreve agora, deixa o like e compartilha esse vídeo, porque nas próximas semanas o que pode parecer só mais um movimento pode ser o início de uma nova fase para o XRP. E eu ficando por aqui, bons negócios e paz.